Reclamou que o episódio anterior não teve ação? Então toma! Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e tô aqui trazendo para vocês um review sobre este quarto episódio de The Mandalorian, também é o capítulo 20, com The Foundling, ou o Enjeitado. Foi um episódio que teve um ritmo bastante acelerado, se a gente for levar em consideração o que estão entregando pra gente até agora. Também mostrou vínculos ali sendo fortalecidos, pessoas ficando menos chateadas com outras pessoas e um pouco mais dessa cultura tão bacana dos Mandalorianos, que finalmente a gente está conseguindo conviver com eles um pouquinho mais. A história da narrativa do episódio se divide em duas metades. Então a gente tem por um lado o resgate do Ragnar e por outro lado a gente tem mais informações sobre o que aconteceu lá atrás, na época da Ordem 66, enquanto o Grogu ainda estava no templo. Uma curiosidade bacana a respeito desse episódio é que ele foi escrito tanto pelo Jon Favreau quanto pelo Dave Filoni em comunhão, porque ele particularmente é mais importante, se não para construir algo depois dentro dessa historinha, pelo menos para manter o interesse da galera, porque o que já teve de gente reclamando do que rolou anteriormente não está escrito. Outra coisa bacana de se dizer é que ele foi dirigido pelo Carl Weathers, o nosso Greef Karga, e o cara, vou falar pra vocês, mandou muito bem, porque o episódio foi curtinho em termos de duração, mas foi tão divertido, parece que você piscou, perdeu. O episódio também é responsável por trazer um rosto conhecido da franquia de volta, se não o rosto, pelo menos o ator, com o Ahmed Best voltando, que já tinha feito o Jar Jar Binks, que dividiu tantas opiniões na época, que inclusive fizeram esse ator sofrer bastante com o backlash da galera falando abobrinha. Sorte a dele que não tinha tanta rede social naquela época, e ainda assim vou falar que já foi punk. Dessa vez, no entanto, ele tá aqui de cara limpa. O fandom tem reclamado bastante a respeito do tom e da falta de uma direção narrativa, mas não só para essa série, para tudo que está acontecendo nessa franquia. Parece que a galera tava com a expectativa de receber um determinado algo e às vezes recebe coisas com muita qualidade visual, qualidade de atuação, qualidade de efeitos especiais, mas em termos de eles saberem exatamente o que eles vão fazer, parece que a galera que tá dirigindo aí os rumos de Star Wars dentro da Disney tá meio perdidinha ou tendo dificuldade de conversar entre eles. Não sei se os memorando estão indo para os lugares corretos, pode ser culpa do estagiário também. Dá pra sentir que a organização das coisas tá com um pouquinho de esquizofrenia, aonde eles às vezes fazem uma coisa mais legal de um lado, mas por outro lado também parece que eles pisam no quiabo, dão aquela escorregada e aí esquecem o que estão fazendo, tentam dar aquela enchida de linguiça. Tô falando isso por causa de Obi-Wan, que foi uma série bastante inconsistente, totalmente calcada na nostalgia da gente voltar a ver esse personagem que obviamente é tão importante pra gente, e que ao mesmo tempo foi uma série que dividiu pra caramba tudo quanto foi opinião, porque vamos combinar, tem coisa legal, mas tem umas coisas bem babaca que eles colocaram naquela série lá. Outra série que também foi bastante prejudicada foi a do Boba Fett, uma série que tinha tudo pra chegar chegando, mas só chegou mesmo. E aí, é claro, chega a série do Andor, que na minha humilde opinião foi uma tremenda série bacana, que trouxe uma espécie de renovação para o jeito de contar as narrativas de uma forma mais adulta, mais séria, mais densa, mais pesada, mas que ao mesmo tempo, justamente por causa desta quebra, faz com que tanta gente tenha torcido o nariz e olhado com aquela cara de mas o que é isso? Nós estão me entregando algo que eu não esperava por isso aqui tá muito chato, isso aqui tá muito sério, eu queria que o meu Star Wars fosse mais divertido. E aí é o que acaba acontecendo? O pessoal obviamente não vai saber o que fazer com a pérola que foi jogado para eles. Não que eu esteja chamando ninguém de porco. E aí nessa série aqui, quem não comprou a ideia desse credo dos Mandalorianos e ir atrás dessa cultura e tal, acaba deixando um peso de responsabilidade muito grande e injusto nas costas justamente do Grogu, que é um boneco cheio de carisma, mas que não tem condições de carregar Star Wars inteiro nas costas, né?
Para quem já assiste há tempos os vídeos aqui do canal e também para quem está chegando agora, meu muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem no vídeo até o final. Ajudem a gente deixando um like, se inscrevendo e ativando as notificações. Assim vocês não correm o risco de perder nenhum lançamento aqui do canal na tela. Eu tenho umas perguntinhas que seria de muita ajuda se vocês deixassem respondidas lá nos campos dos comentários. Qual é a cidade de origem de vocês? Em qual horário vocês costumam assistir? E quais são os programas aqui do canal que vocês mais gostam? Se puder, inclusive, explicar o porquê, isso vai ajudar com que eu programe melhor as coisas para ser de fato feitas para agradar essa audiência tão linda e tão bacana que são vocês aí de casa. Por falar em vocês, no fim do vídeo tem a participação da audiência. Se vocês quiserem saber como é que podem fazer para participar, esperem até lá que vocês vão ver como é que funciona o momento dos telanautas. A partir desse ponto eu vou falar livremente a respeito de tudo que acontece no episódio, então estejam avisados que daqui pra frente vai chover spoilers. Combinado, galera? Então vamos lá. O episódio começa com a gente acompanhando um dia ensolarado comum na vida desses Mandalorianos, que aparentemente o que tem para fazer é treinar. Lembra um pouco aquele negócio dos espartanos, onde se você perguntasse qual era a profissão deles, eles iam, de alguma forma que até hoje me escapa, responder que eles preferiam ouvir Raul, Raul. Sabendo que está na hora de uma certa integração, o Din Djarin, o nosso querido Mandaloriano do título, chega pro filhote Grogu e fala para ele, então, tá na hora de você começar a interagir com o resto da galera, ficar aí só brincando com os bichinhos que parece pedrinha tal, na beira aí do laguinho, não é exatamente o jeito que os Mandalorianos fazem as coisas. Então levante esse traseiro não tão gordo e vem comigo, rapaz. É justamente nesse momento onde ele escala o filhote para ir brigar aquele duelo de treinamento com o filho do Paz Vizsla, o Ragnar, que a gente já tinha visto naquele outro episódio recebendo o capacete. É, obviamente, levantada a questão de se tá realmente na hora dele começar a fazer esse tipo de coisa, porque ele ainda é pequenininho. Mas o Mando bota fé, sabe que o moleque tem potencial, já viu do que ele é capaz e sabe que ele não é nem tão novinho assim, né? Então eles propõem deles fazerem lá o duelo. A arma escolhida são os dardos, que lembra bastante um tipo de paintball, onde o que importa é a sagacidade dos competidores para conseguir marcar um ao outro. Quem marca 3 pontos acaba levando a melhor naquela ali, e quando a coisa começa, parece que o Grogu não tá nem entendendo o que tá rolando em volta dele. Mas não tá entendendo o cacete, ele entende tudo muito bem sim. O moleque tá se segurando e quando ele mostra a que veio, ele mostra a que veio. Tá certo que parte do como ele consegue ganhar é usando um pouco dos ensinamentos que ele conseguiu com os Jedi, mais especificamente até com o Luke Skywalker. Mas ninguém falou nada, então eu acho que não estão reclamando de pênalti. É aí então que rola o ataque da criatura alada, que lembra um tipo de dragãozinho alienígena. Ela acaba pegando quem? O Ragnar, o moleque que já quase tinha se ferrado no outro episódio lá do batismo e tal. Moleque parece que não tem lá muita sorte ou tem cheiro de isca. De qualquer forma, a galera se junta imediatamente, ligam os jetpacks para ir atrás do moleque, só que a criatura mora longe. Não é que o combustível acaba no meio do caminho, aí fica aquele papelão. Quem é que consegue chegar lá? Justamente a Bo-Katan, que ela não é besta nem nada, não foi com o jatinho, foi com a nave dela. Então ela consegue mais lá pra frente encontrar qual é o ponto do ninho dessa criatura, mapeia o local e volta tanto para ajudar quem ficou para trás, para explicar o que eles têm que fazer para ter alguma chance e sorte no tal do resgate. Aparentemente eles fizeram esse episódio justamente para dar uma chance dela se integrar melhor, cair nas graças dessa galera, porque foi um episódio onde o Din até fez bastante coisa, mas a gente vê que ela tem um destaque que não dá nem para dizer que não rolou ali. Ela acaba fazendo as coisas de um jeito que, inclusive na cena da fogueira, que esse negócio de não tirar o capacete é meio novo pra ela, ela até fala, tá, a gente vai jantar e tal, mas como é que eu como com capacete? Você não come com capacete aqui, eles explicam. Cada um vai para um canto, quando tiver na sua privacidade, tranquilão, come, sem que seu rosto seja visto. Mas como você
Bo-Katan está liderando esse esforço de resgate, você tem a honra de comer aqui do lado da fogueira. Então são pequenas coisinhas ali que são uma via de mão dupla, vão fazendo com que a galera encare ela melhor, mas que ela também encare melhor a galera. O Grogu, que ainda, por mais que seja espertinho, é criança pequena demais para conseguir fazer qualquer coisa de bom ali naquele esforço de salvamento do Ragnar, fica para trás. Quem fica tomando conta dele é a armeira, que pede para ele acompanhá-la lá para perto da forja, aonde ela já aproveita tanto para fazer um presentinho para ele ali, quanto para já ir aliciando o jovem com alguns aspectos daquela cultura, já que ele vai ser um deles com o passar do tempo, ele tem que começar a beber daquilo, metaforicamente, é claro, para conseguir se sentir como parte integrante do todo. O lance todo é que conforme a coisa vai acontecendo e a forja vai batendo no Beskar para poder moldar aquilo, ele vai tendo aquela coisa meio flashback até o momento em que ele é transportado de volta lá para a época em que ele ainda estava dentro do Templo Jedi, que ele ainda era um Youngling, não necessariamente um Foundling. Eu sei que são muitos nomes, mas vai acompanhando aí, anota. E lá, para quem esperava talvez mais um cameo ali de um Anakin ou alguma coisa do gênero, não foi dessa vez. Mas, de qualquer forma, como eu falei, o Ahmed Best tá de volta aqui, dessa vez de cara limpa. Ele não é o Jar Jar Binks, não fizeram isso com o coitado, nem com a gente. Dessa vez ele vem interpretando o Jedi Kelleran Beck, que a gente acaba descobrindo que é então o responsável ou um dos por tirar o bebê Grogu do planeta. Posso dizer que toda essa sequência aqui tá muito de parabéns. O Carl Weathers conseguiu tirar leite de pedra com os recursos que eles tinham ali. Conseguiram fazer lá dentro do volume, com aquela tecnologia da projeção e tal, espaço mais do que o suficiente para fazer com que a gente se sentisse assistindo algo que parece que foi tirado direto da mão do George Lucas, lá na época das prequels, onde aquilo seria facinho uma continuação de uma Revenge dos Sith, ou alguma coisa do gênero. A gente acompanha o que está acontecendo em Coruscant ali, que ficou super bem feito, bem populado, com toda aquela movimentação, sem parecer que necessariamente eles estão trabalhando com um orçamento de série, o que é sempre diferente de algo que eles fariam com um filme, longa-metragem, para o cinema, aquele negócio todo. Mas aqui, de qualquer forma, me pareceu algo que foi feito com bastante dignidade visual. Também é incrível o quanto eles conseguem fazer um boneco animatrônico ser expressivo. A carinha do bebê Groguinho tava tão fofinha, transmitindo aquela coisa no olhar, que eu acho que se eu não comentasse aqui, eu tava cometendo até um pecado. Lá fora da viagenzinha do bebezinho, a armeira estava preparando algo justamente para ele, uma nova parte para ser colocada, como um a mais na armadurinha dele. Ele já tinha aquela cotinha de malha, agora ele recebeu um peitoralzinho. Ela fez inclusive o símbolo do Mudhorn, que é o animal que eles colocaram para esse clã de 2. No tempo presente, mas com a Bo-Katan agora lá perto do bichão, ela sugere que eles ajam de forma furtiva. Tem ali aquele negócio de que se eles chegarem voando com os jetpacks, chegarem de uma forma mais arretada, provavelmente eles vão colocar tudo a perder. Então o plano é chegar de fininho, o que não é exatamente simples, mas parece uma boa ideia. Então eles até tentam, vão lá com os ganchos deles, escalando bem de boa até que eles chegam no ninho. Quando o Din Djarin faz uma varredura lá com o térmico, ele vê que tem formas de calor. O outro já vai todo cheio de vontade porque quer encontrar com o filho, aí descobre que tem filho sim, mas o da dragãozinho mãe, aquele bicho alado feroz que roubou dele em primeiro lugar. Aí, se eles estavam tentando ser furtivos até aqui, a necessidade do episódio em colocar a ação foi maior e a coisa escala para mais uma sequência de pancadaria, voando todo mundo com seus jatinhos e tudo mais. Ficou muito bacana porque toda a ação com eles voando ficou bastante frenética, deu para acreditar e ainda assim foi gravada de um jeito onde ela ficou limpa, dá para acompanhar exatamente o que está acontecendo. Você consegue muito bem acompanhar os perigos, os esforços, as tentativas e principalmente
o senso de unidade e comunhão, que essa galera tá agindo de um jeito que, apesar de eles não falarem exatamente faça isso, faça aquilo, eles estão bastante unidos em termos de pensamento, então eles vão agindo de uma forma que uma ação complementa a outra por um esforço maior para salvar o pivete. Enquanto isso, a Bo-Katan tá se esforçando para tentar dar a mão pro menino, conseguir chegar nele, mas ela acaba tomando uma azada e vai caindo. É nessas que ela perde uma parte da ombreira, da armadura dela, mas ela se recupera e volta lá para cima. A sequência me mostrou, não sei bem se é por causa daquilo que tem em jogo ali, mas que o Paz Vizsla tá agindo de um jeito meio precipitado, ele parece meio zonzo, meio sem saber exatamente como fazer as coisas, tanto que ele acaba tomando uma balroada e vai cair lá naquela parte das pedras na montanha, até que a gente vê que mais alguém chega lá para ajudar, mas aquela parte ali pareceu que ele não estava conseguindo fazer muito por si mesmo, tava meio precisando de ajuda. A dragãozinha mãe lá acaba soltando o moleque que tá caindo, despencando lá de cima. O Din Djarin acaba conseguindo ir atrás dele, salva o moleque, vai lá levar para perto do pai. E a criatura, quando cai na água, faz aquele chablau bonito e acaba sendo pega pelo outro bichão que a gente viu tentando comer o moleque no outro episódio. Se não é exatamente o mesmo bichão, é da mesma galerinha de bichões ali. Quando o Din Djarin entrega o Ragnar pro Paz, dá pra ver que o Paz Vizsla fica assim agradecido. Não sei se tem alguma sensação de um orgulho ferido ali ou alguma coisa do gênero, mas de qualquer forma ele é obrigado a agradecer. This is the way, this is the way. Mudando o foco de volta para as cavernas / acampamento, a gente vê a nave da Bo-Katan chegando, trazendo a galerinha. Claro, tá todo mundo preocupado e curioso quando a rampa desce e a gente vê o Ragnar chegando com o papai. Todo mundo fica felizão de ver que deu certo aquele esforço para ir salvar o moleque. Só que em vez de bater palma, eles batem o tilim-tilim das armaduras, fazendo aquele sonzinho metálico. Eu achei isso uma coisa bastante interessante. Aderiu para essa cultura algo diferente do resto que a gente está acostumado. A armeira, acompanhando a situação, vendo o que está acontecendo, vai lá honrar a Bo-Katan, dizer para ela que o que ela fez é visto dentro do credo como uma das coisas mais importantes que um Mandaloriano pode fazer, que é justamente salvar um enjeitado. E é nessas que ela olha e fala: é enjeitado que você quer, minha filha? Trouxe mais 3? É mesmo? Então ela trouxe os 3 filhotes daquela dragoa alienígena, bichão alado que se ferrou, que iam ficar passando fome para trás e que precisavam de alguém para cuidar, não é mesmo? Não acho que eles vão de fato virar Mandalorianos, mas se tratar direitinho podem dar umas boas montarias. Uma nota que vale deixar é que a nave da Bo-Katan é grande pra caramba. Não só coube aquela galera toda que foi lá fazer o resgate, como couberam as 3 criaturas que não são proporcionalmente pequenas. Olha aí, olha aí. A armeira, é claro, percebe que ela perdeu uma parte da armadura e oferece fazer uma ombreira nova para ela. Então, mais uma vez, lá vai a armeira para perto da forja. A Bo-Katan ainda tá meio sem jeito ali, tipo quando a gente chega numa galera nova, a gente não sabe como é que o pessoal se comporta, tudo que a gente pergunta é meio naquelas de não sei se vão me olhar com uma cara feia tal. Ela pergunta: se eu pedisse para fazer o símbolo, ao invés de ser igual o parzinho com a coruja que eu tenho no outro braço, colocasse aqui o mitossauro, ficava ruim? E a armeira fala para ela: o mitossauro é um símbolo que pertence a todos os Mandalorianos. Nunca é ruim usar ele, minha filha, faz aí. E é então que a Bo-Katan comenta que de fato viu o mitossauro. Não uma visão, no duro mesmo, o bicho lá, em pessoa. Achei bastante curioso que a resposta da armeira foi um inconclusivo: esse é o caminho. Esse é o caminho do quê, minha filha? O que significa? Você acreditou nela? Não acreditou nela? Você acha que ela tá só viajando? O que foi? Eu diria, inclusive, que a armeira também parece que tá escondendo alguma coisa. Mistério. Essa terceira temporada tá precisando urgentemente de uma direção mais clara. Acompanhar tem sido divertido e tem valido a pena. Mergulhar no passado do Grogu e ver a Bo-Katan lutar pelo seu próprio legado. No entanto, o Din está sendo deixado de lado em seu próprio seriado. Estão contando uma história bastante sem estofo.
na minha opinião. O lado ruim é que tá faltando uma história que emocione de verdade. Uma preocupação é que já estamos no meio da temporada com um episódio que apresenta uma missão secundária com pouca consequência real e cerca de 10% do tempo do episódio está sendo preenchido com a armeira fazendo novas partes de equipamento para o Grogu e para Bo-Katan. Isso tem a ver com o que eu disse no começo sobre o fandom estar reclamando de falta de foco narrativo ou de mistureba de elementos e coisa e tal. Chegamos então no Momento dos Telanautas, com comentários da audiência sobre o episódio passado, onde o Bruno Chassotti-Lago colocou: "Eu adoro esses momentos políticos em Star Wars. A fala do cara da Elite falando que se confundia entre Império, Rebelião, República me remeteu diretamente à cena do cassino do episódio 8, mais especificamente quando o DJ mostra pro Finn que essa galera vendia armas tanto para a Primeira Ordem quanto para a Resistência. Essa galera vai dar sempre um jeito de se manter no time vencedor, seja quem for, e por isso que não faz diferença nenhuma para eles." Exatamente, Brunão. Isso é um reflexo basicamente da vida real, do que a gente tem lá fora. Sempre vai ter gente ganhando com a desgraça alheia e estando ok com isso. É triste, mas se a gente estivesse lá, será que a gente conseguia fazer diferente? A gente acha que a gente tentaria, mas quando a gente está no meio da situação, às vezes a coisa é outra. Entenda, não estou defendendo, mas estou tentando entender. E o Kazakamatsu escreveu: "Esse episódio foi atípico, talvez seja para justificar porque o Grogu está sendo procurado, por ele ser um clone de um famoso Jedi. A inserção de uma história B serve para conectar Yoda com Grogu." Kazakamatsu, seria algo que, se eles resolvessem fazer de ligar as duas pontas e falar que sim, o Grogu tem de fato a ver com o mestre Yoda, ia fazer todo o sentido. Até porque a espécie do Yoda é super rara e eu não sei nem se todo mundo que faz parte dela de fato tem a quantidade elevada de midi-chlorians e tal. Mas eu não tenho certeza de que é o que eles vão fazer. Até porque a gente já tem história de clonagem justamente lá no episódio 2, quando a gente vê eles falando do pessoal de Kamino. E pela idade do Grogu não bater com aquela fase, eu não sei se seria meio redundância narrativa fazer as duas coisas coexistirem no mesmo universo de forma paralela, a menos que se dessem ao trabalho de explicar que alguma coisa naquele sentido estava assim sendo feita ainda antes do Obi-Wan descobrir o planeta Kamino. Me fiz entender? Então é isso, galera, vamos continuar esperando a volta do Moff Gideon, que eu acho que quando ele aparecer, se ele aparecer, vai dar uma mexida aí com os rumos das coisas. Se você quiser participar, como fizeram esses telanautas, use o Responda 2 pontos. Isso significa que vocês não só querem, como permitem que o que vocês escrevem nos comentários apareça aqui no programa. Então o que vocês deixarem nesse vídeo aqui vai aparecer na semana que vem. Deixei escapar alguma coisa muito importante que agora não me vem à cabeça? Acho que eu cobri tudo, não foi? Então, obrigado mais uma vez por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço, galera, que a força esteja com vocês. E até mais.